aí do conteúdo para que vocês possam lembrar e fixar ainda mais aí o conteúdo, né? Lembrando que a gente vai ver aí... Espera aí, rapidinho. Eu tinha corrigido esse negócio aqui, mas o slide parece que não corrigiu aqui depois, na hora de salvar. É assim, ó. Continuous. Porque tem um i aqui que não é para estar aqui. Mas vamos lá, então. Então, vou explicar para você o seguinte. A gente viu lá o present continuous, tem que estar bem claro para você. Então, vou deixar aqui assim, ó. Present. Quer dizer, o present simple. Primeiro, né? Vamos lembrar ele. Então, eu tenho aqui, né, os pronomes. Aí vamos ver aqui, por exemplo, conjugar o verbo like. Então, ele vai estar na forma normal, né, como deve ser. Só lembrando que aqui nesse caso, né, quando for he, she ou it, então somente eles, tá, que vão ter o acréscimo do S, tá? Então tem que estar gravado isso aqui na sua mente, porque a prova adora cobrar isso. Então ele que faz parte o quê? Da terceira pessoa do singular, tá? Então tem que lembrar que é o quê? Singular, do singular. Não pode confundir isso aqui, porque a prova adora cobrar isso aí, tá? E aí na forma interrogativa você vai colocar o does. Então, por exemplo, ó, does, e aí vai ser he, she ou it. Então, esses três também, eles vão ter a forma especial aqui, né, da forma interrogativa. Então, só para esses três, você usa o does e o verbo principal, que é o verbo gostar aqui, ó, like, tá? Dependendo, gostar, curtir, né? É aqui agora, quando você usa o does, ele não tem o S. Isso é muito importante, mas muito importante mesmo, que você saiba essa regra, que você não esqueça isso, porque as provas adoram cobrar isso aí, tá? E na forma negativa, você vai usar he, she ou it. Usando he, she ou it, você vai usar o doesn't ou does not, tá? Então, vou colocar aqui também, ó, he, she ou it. Você vai usar o doesn't, que é a mesma coisa que o does not, tá? E aí depois o verbo normal também, like. Então Teacher, só vai ter o... Oi? essa é só na interrogative? Ou em qualquer circunstância? Afirmativo? Ó, o does você vai usar na interrogativa, tá? Interrogative. E o doesn't e o does not, ó, partícula negativa not, na negativa. A regra do S você só vai usar para afirmativa, tá? Por que eu tô te alertando quanto a isso? Porque é o seguinte, quando aparece o does ou o doesn't, né, o does not, o verbo principal que a gente está falando aqui agora é o like, ele não vai ter o S, porque você já colocou o auxiliar aqui, ó. Olha o S aqui no auxiliar, tá vendo? Ó? É S. Tranquilo? Ok, ok. Ó um outro exemplo que eu vou te dar. Por que que o does aqui, o auxiliar é o ES? Porque, por exemplo, para os demais, que não são he, she ou it, você vai usar o do, sem o ES. Porque aí entra aquela regra que eu te falei. Quando você se depara com um verbo, né, para a terceira pessoa do singular, que termina com X, Z, S, SH, CH e a letra O, que você faz? É o verbo mais ES. Então aqui tá vendo, ó, que terminou com O, aí ficou does. Então se eu for conjugar o verbo go, vai ficar goes. Então vai ficar he goes, she goes, tá? Ou it goes, né? Sendo que o mais usado para conjugar verbo é o he e o she, porque na verdade a gente começa a narrar mais o texto com relação a algum personagem, alguma pessoa. Então por isso que o he e o she são mais usados, né? Então, a exceção foi daquela questão que a gente viu lá, né? Que na verdade, quem faz o efeito lá
foi... Deixa eu ver se eu acho aquela... Aqui, ó. Quem detecta aqui, no caso, é o teste que o médico criou, né? Que na aula passada eu tinha acabado confundindo aí, porque aqui no caso, né, o sujeito que conjuga aqui o verbo detectar é o teste. Aí sim que ele usou o it aqui. Então o it ele pode ser conjugado, né, também nesses casos aí, né? Em que não é uma pessoa que faz a conjugação verbal. Tranquilo? Aí eu vou até fazer o seguinte, ó. Já passei o gabarito para vocês, mas eu acho que tem uma questão muito importante que eu queria falar com vocês aqui, ó. Que eu trouxe. Essa aqui, ó. Vocês conseguiram fazer tranquilo? Ou vocês tiveram alguma dificuldade com essa questão aí? Vocês lembram qual foi a alternativa? Qual foi a alternativa que vocês marcaram aí? Letra C? Mestre, eu marquei A. Marcou A e teve gente que marcou C? Por ser uma pergunta, não deveria trocar? Ser is, he, sei lá? O is, né? Ó, então, eu imaginei que vocês iam Eu ter... marquei D. Eu marquei D também. Marcou D de dado? Aqui. D de dado. Tô louca. Ó, deixa eu falar uma Muita coisa aula, então, ó. exato. Tá, deixa eu falar uma coisa assim, ó. Aqui, ele tá usando a expressão, você vê que tem o have, né? E tem o has aqui, tá? Então, e dinner significa jantar, tá? Então, guardem isso aí, né? Que significa jantar. Então, lá na língua inglesa, eles falam assim, ó. I have dinner at 7 o'clock. Então, por exemplo, se você... Ó, eu vou botar o dito a frase aqui, né? He always have dinner at 7 o'clock. Então, ele sempre tem café, sempre tem janta às 7 horas em ponto. Então, a tradução literal seria assim, ele sempre tem. Só que a gente usa assim, que a gente, por exemplo, a gente toma café, a gente tem a janta, né, ou está jantando. Então, a gente tem também a nossa expressão como vai falar. Então, você tem que perceber o quê? Que está com base no verbo have. Tá? O verbo have é um verbo principal aqui. Né? O ato de ter, de estar tomando, né, o café, mas nesse caso aqui é a janta, né? Dinner. E aí o que você tem que observar? Quando você vai usar na afirmativa, você vai colocar aqui, ó, he has dinner. Então ele tem aí, né, tá tendo a janta dele. He has dinner. Então eu vou usar o has. Se não for he, she ou it, eu uso have. Então para esses três aqui, eu vou usar o has. Para os demais, a forma normal é o have. Isso aqui é no presente. O que acontece? Ele quer na interrogativa. Na interrogativa, o que eu faço? Eu vou usar o does, porque o meu sujeito ali é o he. Concorda? Então, eu já usei o does aqui com S, não usei? Então, o verbo principal vai ficar como? Vai ficar como está, ó, have. Então, a opção fica, does he always have? O que você pode ter achado com um complicador é que ele colocou o always aqui. Esse always significa sempre. É um advérbio de frequência, né? Quando ele aparece na ativa, ele não altera o verbo principal. Ele ficaria assim, ó. He always has dinner. Essa aqui é a forma afirmativa, tá? Então, o que fez o he concordar com o have aqui foi esse does aqui, o auxiliar que ele entrou aqui. Entendeu? Por que eu não posso usar o is? Porque o is é ser ou estar. Então, a pessoa não posso colocar o is porque eu não tem relação de ser ou estar, né, com o ato de jantar, entendeu? Não tem. Como eu falei para vocês na aula anterior, eu vou falar assim, ó, he is a student. Então, ele é um estudante, né? Então, aqui tem o is, né? O verbo ser ou estar. Agora, se eu falar que ele estuda, he studies. Então, ele estuda.
Então, aqui o verbo principal é studies. Então, quando eu vou colocar na interrogativa, vai ficar assim, ó. Does he... E a forma normal é study. Então, é a forma normal, porque eu já usei o does aqui para ele. Ficou claro isso? Professor, se ao invés Sim. de ser he fosse I, seria have do mesmo jeito? Aí seria o have, sim. Por quê? Porque aí, no caso, I eu concordo vou com falar have. isso, exatamente. Se não for he, she ou it, aí é have. Então, por exemplo, I have, you have, we have, they have. Então, esses aqui é o have. Agora, eu quero colocar na interrogativa. Não muda nada. Eu só acrescento do aqui, ó. Do I have? Do you have? Do we have? Do they have? Entendeu? Então, have não muda, não muda. Por isso que eu tô falando, o complicador é justamente o he, she ou it, porque aí vai ter alteração. E se você pegar questões para resolver, você vai observar que as bancas adoram cobrar com a terceira pessoa do singular, que é o he, she ou it, que foi exatamente o que a banca da ESA fez ano passado na primeira prova de inglês. E eu já imaginava que isso ia acontecer, porque essas provas adoram, além de cobrar, além de adorar cobrar pronome, o pronome principal que eles adoram cobrar é a terceira pessoa do singular, he, she ou it, por causa dessa alteração que acontece na estrutura aqui do verbo. E ainda mais o have aqui no caso, né? Porque o have, ele vira has, ou seja, ele é um verbo irregular. Então, quando o verbo é irregular, há essa alteração nesse sentido aí. Tranquilo? Tá. Ficou claro? Se não entendeu, pode perguntar de novo. Eu explico de outro jeito, o importante é você entender. E outra coisa também, você pega a parte teórica, tem gente até que acredita assim, não, entendi. Mas na hora que você vai resolver a questão, é justamente quando pinta a dúvida, né? Então, como é que eles vão cobrar isso na prova? Por exemplo, isso aqui, ó, que eu acabei de explicar para vocês de novo, se eu não me engano, na primeira aula eu expliquei para vocês a diferença de usar o verbo to be para a diferença de usar o verbo auxiliar do ou does. E aí foi justamente o que ele colocou aqui nessa prova. E você pode pensar assim, a prova antiga da SPSEX, 2009. Só que, se você parar para pensar, a SPSEX nem cobra mais assim nessa pegada ó, de frase assim, isolada assim. Mas é justamente como a ESA está cobrando. Então, a prova antiga da SPSEX é uma prova, vamos dizer assim, atual para a prova da ESA. Lembrando que isso aqui é da ESSEX, né? Eu acho que é para primeiro tenente, é isso mesmo, é porque antigamente era diferente, né? Inclusive nesse ano de 2009 podia até escolher entre espanhol ou inglês. Naquela época ainda podia escolher. Essa é a prova de saúde. Ah, foi É da a prova de saúde, né? saúde. Ah, tá Isso. certo, então é isso mesmo. Tem a SFSEX também, que é uma área, parece que de informática, né? Para quem é técnico de informática, ou engenheiro, né? Comunicação social, fotógrafo, não, jornalista, médico veterinário, enfermagem, abrange várias categorias, professores, história, geografia, inglês. Ah, tá, então. E Professor, todas elas cobram inglês. Sim, no caso, então, só para ver se eu entendi, ele usou o have ao invés do has, é como se tirasse o S de um verbo normal, por causa da presença do does? isso. Ele usou o O have, have era a porque forma ele já... base. Isso, exatamente, a forma Tá. base. Ele usou o have porque ele colocou o does aqui na interrogativa. Então eu não posso colocar does he has. Embora tenha até, igual eu falei, esse aqui o always é um advérbio de frequência, ele não muda nada. Tu vê que na afirmativa eu vou falar assim, ó, he always has. O que fez a mudança do has pro have foi o does, entendeu? Tá, entendi. Obrigada, mestre. E outra coisa que você tem que saber, o verbo, ele pediu auxiliar. Por quê? Porque é o verbo have, né? Ele denota, ele não é o verbo to be,
Porque se fosse o verbo to be, aí iria o is para frente. Só que eu não posso colocar o to be aqui com esse verbo normal aqui, porque eu estaria indicando um verbo, vamos dizer assim, de estado com um verbo de ação, sabe? Ficaria uma coisa com um erro na estrutura gramatical. Tranquilo? Tranquilo, mestre. Obrigada. Beleza. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá bom? Ó, lembrando o seguinte, não sei se vocês já perceberam, né? Mas eu estou muito preocupado para vocês gabaritarem inglês, porque para mim, a minha maior satisfação é que vocês cheguem na prova e consigam chegar lá sem dúvida nenhuma e mate as 4 questões de inglês, beleza? Amém. E por isso que eu falo também, ó. Por isso que eu falo também. Eu não tenho problema nenhum de vocês mandarem pergunta para mim no WhatsApp. Se for possível, eu gravo uma aula só para você entender. Mas eu quero que você entenda, eu quero que você pergunte, né? Eu vou resolver só mais isso aqui para te explicar aqui, ó. Justamente que foi aquela dúvida. Ó, a frase tá assim, ó. Atheists are prone to discrimination. Então ele está falando que os ateus, ó, são propensos à discriminação. Então ele está usando aqui, ó, o são, né, ó, que é o verbo to be, do ser ou estar, que é o plural, né? Porque ele está falando a palavra, ó, atheist. Então ele está pedindo aqui para você, ó, forma negativa, tá? Então isso aqui foi da prova da EPICA, nem é tão antigo assim. Mas a prova da ESA pode cobrar isso também, porque eu percebi que eles querem saber a parte da estrutura gramatical correta, né? A escrita correta, né? Então, aí ele te deu essas opções aqui, tá? E aí você tem esse verbo aqui, ó, você tem o prone, né? Então aqui, ó, tem o are, tá? Então ele falou que, ó, são propensos. Então o que você vai ter que colocar aqui em inglês? Ele pediu a negativa, então tem que ser, ó, não são propensos. Então tem que ser o quê? Não, não são. Então como é que é não são em inglês? Se eu falo que são é o are, o não são vai ser o quê? É o are mais a partícula negativa, not. Então o are not é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que o aren't. Então essa é a alternativa correta, ó, aren't. Você vê que ele colocou até o don't ali, ó, para ver se confundia o candidato. Mas aqui não é don't, entendeu? Porque aqui, ó, já tem um auxiliar aqui, ó, o are. Então eu vou trabalhar com ele, está presente na frase, tá? Então isso é importante por quê? Justamente por causa do present continuous, que ele vai funcionar desse jeito, tá? Então eu vou explicar para você aqui agora que o present continuous. Você tem aqui, ó, você vai ter a relação pronominal normal, né? Se tiver, ela vai aparecer aqui. E aí, ele vai ter a ver o quê? Com o verbo to be. Ou seja, porque o present continuous, ele é usado o quê? O verbo to be como auxiliar. Então aqui eu vou ter o when, aqui é o are, e aqui esses três, ó, he, she ou it, eu vou usar o is. E esses três últimos aqui que está no plural é o are. E aí o que acontece? O verbo principal, né? Eu vou ter o verbo, eu vou colocar, por exemplo, a palavra, o verbo andar, walk. Então é o verbo walk mais ing, vai ficar ó, walking. Então eu vou falar I am walking, ou seja, eu estou andando. You are walking, você está andando. Então tem que ter esse verbo com ing ligado ao to be. Então, na timeline, você vai perceber que é uma ação que está em progressão. Então, ela está acontecendo no momento. Por isso que eu chamo de present progressive ou present continuous, porque a ação ela está acontecendo no presente, tá? Ela está acontecendo aqui nesse presente. Então, ele também é usado em narrativa, em textos também, porque em texto ele vê até uma narrativa que ele pode estar descrevendo algo que começou lá, estava acontecendo, e aí ele vai e chega num ponto da narrativa que ele usa o present continuous para dizer que aquela ação ainda acontece
atualmente, né? Então, ele vai indicar esse momento atual, algo que está acontecendo atualmente. Só que você vai ter que saber que lá no seu edital está lá previsto que poderá também ser usado o present continuous tanto para indicar o presente, como eu acabei de te mostrar aqui, né, o momento atual. Então, esse atual aí, ele pode ser usado a palavra now, que significa agora, e também pode ser usado a palavra at. Deixa eu corrigir aqui. At the moment, ou seja, no momento. At the moment. Então, eu falo, ó, now, agora, ou at the moment. Então, são dois marcadores que aparecem na prova que indicam que aquela ação é uma ação atual, que está acontecendo atualmente, né, durante, né, o período vigente, aí, o ano vigente, né, a semana vigente, o dia presente, né? Então, dá a entender isso aí. Só que, aí é o que eu vou falar. Quando que ele vai indicar, quando é que eu vou usar o present continuous para indicar o futuro, tá? Você também vai ter que prestar atenção justamente no marcador temporal. Então, se eu vou falar assim, ó, a palavra working, que significa aqui, ó, trabalhando, e aí eu uso a palavra, ó, tomorrow. Então, aqui eu estou usando a estrutura gramatical present continuous, porque eu tenho aqui, ó, o pronome why, eu tenho when, que é o verbo to be, ó, eu estou, e a palavra, ó, working, trabalhando. Só que eu coloquei o marcador temporal aqui, eu coloquei tomorrow. Então, quando eu coloquei tomorrow, o que dá a entender agora essa frase? Dá a entender assim, ó, eu estarei trabalhando amanhã. Então, isso aí indica o quê? Indica um futuro certo, um futuro planejado, entendeu? Uma outra observação também, que foi falado, que a gente falou acho que a gente falou na aula anterior, gravou isso aqui então, quiser tirar um print também, isso aqui é importante, tá? Então, esse tomorrow aqui, ele vai Professor, indicar futuro. Sim. só um minuto. É porque tá aparecendo o aviso aqui da aula acabando. Tem 6 minutos, se Quantos? não me engano. 6 minutos e pouquinho. 6 minutos? Isso. Tá. Júlia, eu vou pedir que você, então, dá um pause aí na gravação para poder já ir convertendo, que eu vou iniciar uma outra reunião e vou mandar lá no grupo, vocês entrem lá, tá bom? Tá bom. Eu vou continuar com essa tela aqui, tá? Tá. Então tá bom, vou mandar outro link lá. Marcador temporal, então se tiver tomorrow, se tiver next month, se tiver next year, então se tiver essas palavras assim, são palavras que indicam futuro, né? E quando indica futuro, você tem que saber que ele está indicando um futuro certo, um futuro planejado, tá? Só que tem um detalhe também que é muito, muito importante, que é uma estrutura que é a estrutura realmente do próprio futuro, tá? Um próprio futuro que também isso aqui já caiu em prova. Então, vou colocar aqui um exemplo. Vou colocar assim, ó. You are going. Opa. You are going to travel. Então, aqui é o seguinte, ó. Essa estrutura aqui, que tem o to be, tá? Então, aqui tem o to be. E aqui eu tenho going to, ele é chamado de, pode ser immediate future, ou também é conhecido como future plan, que seria o quê? Seria o futuro planejado, tá? Seria esse planejamento do futuro planejado. Então, ele também vai dar mais uma certeza. Só que, quando eu tenho a estrutura going to, ele não é o present continuous, ele é o futuro, tá? Ele é uma espécie de futuro. Assim como o will também, ele é usado para indicar futuro, só que ele é usado
para indicar um futuro espontâneo. Eles chamam de futuro espontâneo ou um futuro não planejado. Aí usa-se o will, tá? Então, é importante saber isso aqui, porque embora no seu edital ele esteja falando que irá cobrar o futuro amarrado com o present continuous, ele pode sim colocar uma questão em que tem a estrutura going to, né? E tomar cuidado para não te induzir a erro também, né? Porque o going to ele indica futuro. Então isso aqui é muito, muito importante. Isso aqui é uma estrutura chamada to be going to, tá? Então ele por si só, quando já tem o going to na frase, ele por si só já está indicando futuro. Então sem que haja um marcador temporal, ok? Então fala assim, you are going to travel. Então como se eu estivesse falando, você está indo viajar, né? Mas geralmente ele vem com uma data, um marcador temporal. Ah, você está indo viajar ano que vem, você está indo viajar mês que vem, tá? E aí o to é uma preposição que pede que o going aqui, ele pede, ele exige esse to aqui. Então, o nome da estrutura é essa mesmo, ó, going to. Tá claro? Ficou ótimo. Então, aí, qualquer dúvida, vocês me perguntem. Eu vou dar início aqui à diferença agora do present continuous para o present simple, tá? Aqui eu tenho duas frases e eu tenho uma timeline para que você veja, então, a diferença entre eles. Mestre, A licença. primeira... Sim. Tá me escutando? Tô. Então, só vai servir pro verbo go? Tipo, vai ser só essa estrutura going to só vai servir para ele? Ou vai ter algum outro verbo também, com essa exceção? Então, sim, aí tem verbo, tem outro verbo ligado a ele. Então, por exemplo, ó, quando eu falei ali, ó, aqui assim, ó, I am going to travel. Então, ó, esse going to é a estrutura que indica futuro e aqui é o verbo viajar. Então, a tradução dele vai ficar assim, ó, eu estou indo viajar. Tem gente que traduz também assim, ó, eu viajarei. Porque também é uma forma de indicar futuro. Então, ó, você percebe, ó, estou indo, ó, am going, ó, to travel. Então, esse to travel indica o viajar, tá? Só que esse to aqui também, na verdade, a própria estrutura, né, going to. Então, esse going aqui, ele pede mesmo o to para finalidade de conjugação verbal imediata. Ó, estou indo viajar. Ah, eu estou indo viajar. Entendeu? Então, por exemplo, você está... E é por que é futuro imediato também? Porque ele é próximo, bem próximo ao futuro aqui, né? Então, essa aqui é o futuro. Aqui você tem o presente e aqui é a parte do passado. Então, eu falo assim, eu estou indo viajar amanhã. Então, a ação ela é aqui, ó. A narrativa está acontecendo aqui. Ou seja, o futuro está bem perto de acontecer. Isso é muito comum também quando você já vai realizar a ação. Quer ver um exemplo? Você está na aula de matemática e aí bate o sinal. Aí você fala assim, eu estou indo para a sala de inglês. I'm going to English class. Então você não está na sala de inglês ainda, mas você você já vai iniciar o deslocamento da sala de matemática para a sala de inglês. Por isso que é chamado de futuro imediato, porque é um futuro que já vai acontecer. Tranquilo? Opa, safo. Foi tranquilo. Então, beleza. Tá, então, beleza. Aqui, ó, aqui eu tenho essa timeline. Eu falo assim, ó, I take the bus every day. Então, o que ele tá falando aqui? Ele tá falando assim, ó, pego o ônibus todos os dias. Então, o que você entende aqui, ó? Aqui, ele fala, eu pego o ônibus todos os dias. Então o verbo take, ele está na forma normal, tá? Ou seja, present simple.
E o todos os dias é um advérbio, né, da frequência também com que a pessoa pega o ônibus. Né? Ela pega o ônibus todos os dias. Então, aqui, eu estou falando o quê? Eu estou falando de uma ação habitual. Então, todo dia eu pego o ônibus. Então, essa ação habitual é justamente a ação que indica o present simple. Então, ele fala, pega o ônibus todo dia. Aí, você tem uma outra fala aqui embaixo, uma outra narrativa, que ele fala assim, ó, I am waiting at the bus stop. Então, agora, você vê que esse cidadão aqui, ele está aqui na parada de ônibus, no bus stop, e ele fala o seguinte, ó, ele fala assim, eu estou esperando o ônibus no ponto, vamos dizer assim, ou na parada de ônibus, né? Então, ele tá narrando a ação que está acontecendo agora. É o que ele está fazendo agora. E já a ação dele pegar o ônibus todos os dias é a ação habitual, é a ação do cotidiano. Então, inclusive, para reforçar aqui o present continuous, ele ainda podia colocar a palavra o quê? Ó? Eu estou esperando o ônibus agora, então seria o now. Ou ele poderia colocar at the moment, no momento, né? Nesse momento. Então, reforçaria a ideia da ação do presente contínuo, ou seja, aquele presente que está acontecendo, presente que está em progressão. Tá? Então, a diferença aqui é muito importante, essa diferença inicial que você tenha. Né? Então, você vê que está grifado até aqui, vou até marcar de amarelo. Ó. Então, present simple, ele está ali, né? Na forma normal, ou seja, o verbo take. Já o present continuous, ó, and waiting. Então, ó, é o que ele está fazendo no momento, ó, está esperando o ônibus na parada de ônibus aí, no ponto de ônibus. Tranquilo? Então, essa diferença aí, você tem que observar que tem a diferença na estrutura gramatical, na parte escrita, e tem também diferença no sentido quando você vai fazer a leitura, quando você vai compreender aquela frase lá. Beleza? Então, aqui, deixa eu ver o seguinte. Aí, no seu material, eu coloquei um exemplo aqui importante para você, tá? Por quê? Você viu lá que o present continuous, a estrutura dele... eu vou até colocar para você aqui, para a gente ter mais facilidade. Então, a estrutura dele vai ser o quê? Do present continuous. Lembrando que pode aparecer na sua prova escrito present continuous ou present progressive. Então, qual é a estrutura que você tem que saber? Vai ser aqui, vai ter um sujeito, e aí depois deve aparecer, estou colocando a estrutura também no modo afirmativo aqui, ó. Deve aí depois, logo em seguida, ser apresentado o verbo to be, tá? Então pode ser, dependendo do sujeito, pode ser o when, pode ser o is, ou pode ser o are. Aí vai depender do sujeito que vai determinar ele. Mas você vai ter o verbo com o ing. Essa é a estrutura do presente contínuo, do presente progressivo. Então, tem que seguir essa estrutura, tá? O que pode mudar é, se for na negativa, né, além do to be aqui, vai ter o not para a negativa. E se for a interrogativa, né, o que acontece é que o to be ele vai à frente do sujeito. Aí eu tenho um modo interrogativo, tá? Porque o próprio to be aqui, ele já funciona como meu verbo auxiliar. Então, aqui não há em que se falar em does ou do. O does e o do é só para o present simple, só para esse tempo verbal. Então, do ou does é um marcador do tempo verbal present simple. Agora, essa estrutura, sujeito, verbo to be
mais o verbo com ing é a estrutura gramatical do present continuous. Então, você tem que bater o olho aqui e saber que ele está nessa estrutura. Por que eu estou falando isso? Porque também as bancas adoram cobrar a seguinte questão. Pede para você marcar qual é a frase que está no present continuous. Então, você já tem que caçar a frase que tem o verbo to be mais o verbo com ing. Porque agora que eu vou te explicar o ponto principal. Porque você vai perceber que pode aparecer um outro verbo aqui sem ser o to be e depois aparecer um verbo com ing em seguida. Então, quando isso acontece, o verbo com ing ele não se trata do final ando, endo e indo, que aqui é o gerúndio. Ando, endo e indo. Então, esse ing como ando, endo e indo é o gerúndio, que é o conhecido aqui para o present continuous. Então, o que você tem que saber? Existem algumas estruturas gramaticais que vão ter aí dois verbos seguintes, né, um do lado do outro, só que vai ter caso em que ele vai pedir a preposição to, que é esse caso aqui, ó. Então, o verbo want, ele pede o to. Então, fala assim, ó, I want to be rich, I want to eat, eu quero comer, então ele pede o to. O decide também, ó, I decided to travel, I decided to think, eu decidi pensar. I decided to travel, eu decidi viajar. Então, esses verbos aqui são verbos que pedem a preposição to, para depois seguir o outro verbo. Então, ó, decidir viajar, né? E aí você tem no seu material, quero que você dê uma lida, tá? Então, são verbos que são bem conhecidos, são muito marcados. Ó, o want, por exemplo, é um verbo que é muito conhecido, é bem marcado, esse want to, tá? Um outro verbo também muito interessante, eu acho que eu não coloquei no material de vocês, mas vocês podem anotar aí, é quando você fala assim, ó, I would like to. Aí vem o verbo, aí depois o verbo. Então, por exemplo, eu posso falar eat, eu posso falar o drink, né? O que ele está querendo dizer aqui? Ele está falando assim, ó, eu gostaria de comer, de beber, tá? Então, essa estrutura would like também pede o to. Então, want pede o to, decide pede o to, tá? Esses aqui também, ó, promise, plan, forget. Aí vocês dê uma lida lá, com mais calma. E aí, aqui é a questão principal que a prova adora cobrar isso aqui, que é o quê? Que é, você percebe que tem aqui, ó, olha essa frase. They enjoy spending time out. Ó, então, eles curtem passar o tempo fora. Então, curte passar o tempo fora. O outro aqui, ó, mind, importar-se. Ele fala assim, ó, last year she didn't mind staying home for her birthday. Então, ano passado, ela não se importou em ficar em casa no seu aniversário. Tá? Então, e outra coisa também, um bizu importante é que os verbos também que pedem a preposição de, né, com exceção daqueles que eu te mostrei lá, que é o want, decide, né, eles pedem o verbo com o ing seguinte, que aí fica o quê? Ó, você consegue imaginar de ter que trabalhar, tá? Então, ali fala assim, ó, então esse de ter, né, fica assim, ó, imagine having. Can you imagine having to work? Você consegue imaginar de ter que trabalhar, ok? Então, isso aqui aparece muito em prova aqui, tá? Então, esses verbos aqui também, então, dá uma lida, tá? Nesse caso aqui, ó, que tem aqui o to hearing, é por causa dessa expressão, né? Look forward to, que é ansiar, aguardar ansiosamente por, né? E agora aqui um ponto importante também, tá? Vocês vão dar uma lida nesse material com calma. É isso aqui, ó. Verbos que aceitam as duas formas, mas com mudança de significado. Então, eu trouxe esse exemplo aqui do stop.
significa parar. Isso aqui também já caiu em prova e você tem que ficar atento com relação a isso. Aqui tem essas frases aqui, eu vou te dar outro exemplo também. Então ele fala, she needs to stop biting her nails. Então, ela precisa parar de roer, né, as unhas. Então, ó, parar de roer. Tá? Então, nesse caso, tá pedindo para a pessoa parar com essa ação. Agora, quando ele fala assim, ó, we are tired, we stopped to rest. Então, nós estávamos cansados. Então, paramos para descansar. Então, quando você fala stop to, é parar uma ação para iniciar outra ação. Tá? Vou te dar um exemplo que eu acho que eu já falei para vocês, né? Para você aqui, vou falar de novo. Ó, eu vou ter aqui, ó, stop smoking. E eu vou ter aqui também stop to smoke. Então, tem essas duas frases aqui. O que você tem que saber? Aqui, eu estou falando o seguinte, eu estou falando assim, ó, pare de fumar. E aqui embaixo eu estou falando assim, ó, pare para fumar. O que eu estou dizendo aqui? A primeira frase, eu estou falando que a pessoa ela veio com um vício do cigarro e eu falei para ela interromper. Ou seja, para ela interromper esse vício do cigarro aqui, ó, pare de fumar, largar esse vício. Já aqui na segunda frase, você vai imaginar que a pessoa veio dirigindo o carro fumando, começou a fumar ou pretendeu fumar. Então, essa ação aqui foi interrompida. Eu falo, ó, para de dirigir, aí para fumar. Então, ele vai parar o carro e aqui a pessoa vai começar a fumar o cigarro. Entendeu? Então, um é pare de fumar, largue o vício, e o de baixo é pare para fumar. Vamos parar na estrada para a gente fumar. Entendeu? Então, aqui eu estou lidando com o presente normal, que não é o presente continuous, tá? Então, você percebe que esse smoking aqui, ó, ele está o quê? No infinitivo, fumar, tá bom? Então, aqui não é fumando, não é pare fumando, é pare de fumar. Então, esse smoking aqui significa defumar, porque está ligado ao verbo stop. E o verbo stop, como ele é preposicionado aqui, ele pede o ing. Então, stop smoking, pare de fumar, tá? Então, essa é o principal pega, é a principal confusão que o examinador vai querer colocar na prova para derrubar candidato. Mas isso aqui é mole de sair, Você precisa decorar aqui esses verbos? Não, mas você precisa decorar o quê? Os principais. Então, eu coloquei para você aqui os principais que mais aparecem em prova, que é o stop. Aqui nesse caso, você tem esses verbos aqui, ó, que é seguido de ing. Um outro bizu também os verbos, normalmente os verbos que vão pedir o verbo subsequente com ing são verbos também que pedem a preposição, entendeu? Como eu falei lá anteriormente. Existem casos, esse caso aqui, por exemplo, são verbos que eles podem aceitar as duas formas. E quais são esses verbos? São geralmente aqueles verbos que indicam sentimento, tá? Então, por exemplo, ó, loves, que é o verbo amar. Então, você pode falar he loves traveling ou he loves to travel. Tem o mesmo significado. Isso acontece também com like, tá? Então, isso acontece com outros verbos também. Então, são verbos que ele não vai colocar na opção para colocar, né? Para você marcar um ou outro. Tranquilo? Alguma dúvida? Não, mestre. Não, A mestre. gente, ó, aí eu coloquei também. Eu acho que eu vou mandar para vocês isso aqui, ó. Eu vou colocar no. Eu não botei isso aqui no material. Isso aqui também é uma lista, se vocês quiserem mais também. É uma lista de verbos que eu coloquei aqui, ó, que é o gerúndio mais infinitivo.
tá? Que seria o gerúndio com ideia de infinitivo, tá? O que ele está querendo dizer aqui, tá? É gerúndio infinitivo. Esse ing é gerúndio, tá? Então é lista do verbo seguido pelo gerúndio infinitivo, com ideia de infinitivo. Então são esses aqui, ó. Então esses verbos aqui, eles vão pedir o segundo verbo com ing, só que eles vão dar a ideia de infinitivo e não de gerúndio, tá? Então você vê, ó, a device do waiting, então aconselhou a esperar, então aconselhou a esperar, tá? Então são essas ideias que vai dar aí para você. Então vi aqui 30, separei 30, então 30 verbos, depois você dá uma lidinha, vai vendo aí, tá? E aparece nas provas, principalmente isso aqui que Mas, já aparece. Oi? naquela outra tela tinha uma frase, o senhor pode traduzir, por favor? Qual? Aqui do 6, beer. I can't bear Beer. waiting. Isso. Significa I isso. can't bear waiting in long lines. I can't bear, né? Isso aqui no caso é bear. I can't bear waiting in long times. É tipo assim, eu mal consigo esperar por muito tempo, nesse sentido assim, essa expressão, tá? Tá bom. Obrigada, mestre. Então é importante você saber isso aí, tá? Principalmente alguma coisa assim, ó. Vem esse verbo aqui, vem um verbo aqui, ó, like, mais o verbo aqui com ing, ele, em hipótese alguma, ele vai ser present continuous. Isso aqui é fato. Para ser present continuous, você deveria ter o verbo, quer dizer, deveria ter o verbo to be, então tem que ter o to be, mais o verbo com ing. Aí sim, trata-se de present continuous. Então, tem que ser assim. Se vier um outro verbo à frente e depois o verbo com ing, ele não é present continuous, ele não é present progressive. Como a banca ESA ela não está vindo ainda com complicador, como nas outras bancas, eu acredito que se aparecer na sua prova, não vai ser nada difícil. Não vai ser nada com relação assim à aplicação de verbos assim, como a gente está vendo, para o infinitivo no simple present, por exemplo. Mas ele vai cobrar, ele pode colocar uma frase dessa aqui e perguntar se é presente contínuo, nesse sentido aí. Eu acredito que eles devem ter essa pegada inicial de cobrança desse tipo de questão na prova. Aí, mais para frente, né, eles vão atualizando, né, a forma deles lá, tá? Vamos lá, então. Vamos resolver, então, algumas questõezinhas aqui. Vou deixar você também resolver em casa. Vou resolver deixa eu ver aqui. Do present continuous mesmo, né? Vou resolver essa número 1 e a última lá. Então, aqui ele fala assim, ó. Então, questão de gramática é uma questão que você também consegue resolver sem retornar ao texto. Então, você vê que ele fala assim, ó. A palavra, ó, is making. Então, significa o quê? Está fazendo ou está preparando, tá? Então, seria assim, ó, está preparando. Ou está fazendo. Aí ele está perguntando assim, indica que tipo verbal. Aí ele deu aqui os exemplos, ó. Você vê que ele indicou, ó, futuro, presente simples ou presente progressivo, ó. No caso aqui, a já cobrou como presente progressivo, que é a mesma coisa que o present continuous. Ele só mudou o nome, tá? Mas é a mesma coisa. Então, tanto faz se aparecer na prova present continuous ou present progressive, tá? Então, você vê que o gabarito aqui, ó, é a letra D, porque aqui eu tenho to be mais o verbo com ing, que significa o quê? Ó, está preparando. Então, é algo que está acontecendo, algo atual. Aí aqui, ó, na última, ele fala assim, ó, que já é do Colégio Naval, também até que é recente, ó, 2018, aplicado em 2018. Ó, marca a opção que there is no present continuous tense, ó, que não tem o presente contínuo. Lembrando que tem uma outra questão também que eu coloquei na lista de questões para vocês, que eu vou mandar amanhã, que
que ele faz essa mesma pegada, só que na questão que eu elaborei lá para vocês, ele pede que é para você marcar qual é que tem o presente contínuo. Já aqui ele está falando para dizer que qual é que não é o presente contínuo. Você, ó, é uma questão que você nem precisa saber o que está escrito. Olha aí para mim aí, dentre as alternativas A e letra E. Qual que você acha que é a questão correta? Qual que você acha que não é presente contínuo? É a letra E. Acho que é a letra A. Que não é presente contínuo. Aqui não tem. É letra E, né? Não, é. É que não é present continuous. Olha, Eu marquei B. Eu marquei. Tipo assim, eu vendo agora a questão, porque eu não tinha marcado, eu acho que Eu é marquei B. Olha que você tem que prestar atenção, que eu falei, ó. Eu acho Presente também. contínuo. Acho que é B. Presente contínuo, o que você tem que saber? Obrigatoriamente tem que ter o to be, mais o verbo, mais o ing, com ing. Tá? Então, obrigatoriamente é isso. É to be, mais o verbo, mais ing. Se não seguir essa estrutura, não é presente contínuo. A letra A, o que ele está falando? A former Facebook executive has said social media is doing. Ó, está fazendo um grande prejuízo, né, harm, um grande prejuízo à sociedade ao redor do mundo. Então, ó, is doing, presente contínuo, percebeu? Tem o is e tem o doing. Está fazendo. Percebeu? Uhum. Agora olha a letra B. He was responsible for increasing. Ó, ele era responsável por aumentar. Então, esse increasing aqui, ele é infinitivo. Ó. Essa palavra aqui, ó, o for, ele é uma preposição. Ele significa por. Ele não tem nada a ver com o verbo to be. E essa palavra increase significa o quê? Aumentar. Então, o que eu falei? Verbo seguido de preposição, ele tem o ing, só que ele não é o presente contínuo, ele é o presente, ele é o ing infinitivo, tá? Agora você vai observar os outros. Então, o que você deveria fazer aqui nessa questão? Só caçar verbo to be com o verbo com ing. Olha a letra C. He said the networks are destroying. Ó, ele disse que as redes estão destruindo a sociedade. Tranquilo, ó. Presente contínuo. Letra D. Esse nome estranho aqui, né? Also points out how fake news is affecting. Então ele falou que ele declarou, né? Ele declarou a opinião dele em como as fake news estão, né? Como a fake news, né? A fake news está afetando, como a fake news está afetando, né? Como ele vê o mundo, tá? Então, como a fake news está afetando como nós vemos o mundo, né? We, no caso nós. E a letra E, ó, it is becoming. Então, ó, tem o is e eu tenho o becoming. Então, o que? Está se tornando mais fácil for large websites to spread lies. Então, está se tornando mais fácil para as amplas webs de espalhar mentiras. Então, aqui você percebeu, ó, eu traduzi para você, mas mesmo se você não soubesse a tradução, você tinha que ver aqui, ó, ele falou não é presente contínuo. Aí você viu, ó, is doing, presente contínuo. Are destroying, presente contínuo. Is affecting, também ali, ó. To be, is becoming, também. Aí você viu aqui, for increasing, opa, esse for aqui não é verbo to be. Então aqui não é presente contínuo. Então a opção correta ficou a letra B. Entendeu? Então eu acredito que na sua prova, sério mesmo, marca aí a nota, coloca uma marcação aí, que isso aqui, na minha opinião, pode muito bem aparecer na prova da ESA. Muito, mas muito, muito bem mesmo. Porque ou ele pode pedir para você marcar o que não é presente contínuo, ou ele pode pedir para você marcar qual é a frase que tem o presente contínuo. Tá? Então,
Lembrando que muitas provas do Colégio Naval, muitas questões, ao meu ver, serão ainda mais semelhantes à prova da ESA. Então, eu acho que o examinador ele se baseou na prova também com algumas questões aí do Colégio Naval, da EA, tá? Até mesmo da SPSEX. Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo, mestre. Tá acabando o tempo aí. Faltando 3 minutos e Pois é, 45. isso que eu ia falar.